Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai analisar a economia da defesa no Brasil. O nosso convidado é o Dr. Rodrigo Fracalossi de Moraes. Ele é especialista em defesa e segurança do IPEA. Entre as décadas de 70 e 80, a indústria bélica brasileira se destacou no cenário mundial. Com o desenvolvimento tecnológico da área, o país chegou a ocupar o 8º lugar em exportação mundial de produtos de defesa. Na década de 90, mudanças na política econômica no Brasil fizeram com que o setor perdesse parte do subsídio governamental e uma fatia do mercado exterior. Hoje, a indústria nacional de armamentos está em fase de recuperação e conta novamente com apoio estatal, além de consolidar parcerias com outros países da América do Sul. Em 2008, por exemplo, o governo brasileiro lançou o Programa de Estratégia Nacional de Defesa, privilegiando 3 setores: espacial, cibernético e nuclear. Doutor Rodrigo, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Qual seria a posição da indústria bélica brasileira no cenário internacional? Primeiro, se a gente considerar qual o tamanho, desse mercado internacional, que é o chamado Mercado Internacional de Equipamentos Militares, ele movimenta anualmente algo entre 80 e 90 bilhões de dólares. Agora, é importante separar esse mercado basicamente em 2. Então, tem um mercado que é dos chamados grandes armamentos convencionais, que responde pela maior parte do mercado internacional de equipamentos militares, mais ou menos 90%. Esse mercado, ele é dominado principalmente por Estados Unidos e pela Rússia. Então, juntos, esses 2 países respondem por mais ou menos 55%, 56% desse mercado. E depois tem mais 4 países que respondem por adicionais 20%, 22%, que é o Reino Unido, a Alemanha, a França e a China. Nesse mercado, dos chamados grandes armamentos convencionais, o Brasil tem uma participação muito pequena, que ao longo dos últimos 10 anos foi na casa de 0,2%. Agora, tem um outro mercado, que é um mercado menor, que corresponde a mais ou menos 10% do total do mercado internacional de equipamentos militares, que é um mercado de armas leves, munições, armas pequenas, chamadas aqui no Brasil de armas de porte ou portáteis. E aí o Brasil participa como? Aí o Brasil, nesse mercado, ele tem ali por volta de 4,5%, 5%. Isso é bem mais do que a participação do Brasil no comércio global. O que em termos globais tem alguma expressão. Sim, sim. Se a gente considerar o comércio global de produtos, o Brasil tem uma participação muito pequena, de 1,2%, 1,3%. E nesse segmento tem uma participação maior, 4,5%, 5%. E o Brasil ele se coloca num grupo relativamente pequeno, ali entre os 5 países que mais exportam esse tipo de produto, junto com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a Itália e com a Suíça. Agora, é um mercado muito diferente do mercado de grandes armamentos convencionais, que é o mercado de grandes armamentos convencionais tem basicamente Estados-nação como clientes. Esse outro não, é um mercado com características muito diferentes. Tem também Estados-nação, mas tem entidades subnacionais, prefeituras, estados de outros países, condados, que compram equipamentos para suas polícias. Políticas de segurança. Políticas para a segurança pública, exatamente. Tem também clubes de tiro, por exemplo, empresas de segurança privadas, até pessoas físicas. Então, ao mesmo tempo em que é um mercado, de fato, importante para a empresa aqui do Brasil, mas há que se tomar muito cuidado em função justamente de serem armas leves, munições, armas pequenas, que são produtos que são mais facilmente desviados para o mercado ilegal. Então, há que se ter todo um cuidado especial com esse segmento. Agora, nós temos uma participação aí dos grandes gigantes, Esses Estados Unidos, a Rússia, que herdou a indústria bélica da ex-União Soviética, e os outros que o senhor citou também, que o volume imenso de investimentos, de circulação desses produtos. Agora, há especialistas no Brasil que, mesmo assim, apesar do gigantismo desses números, afirmam que a indústria bélica brasileira tem uma capacidade de competir em certos aspectos nesse mercado internacional.
Em que nichos, em que setores? No segmento de armamento leve, armas pequenas e munições, sim, há uma competitividade, tanto que há uma participação significativa de empresas do Brasil nesse mercado. Agora, são produtos com um menor conteúdo tecnológico, né, do que os chamados grandes sistemas de armas ou grandes armamentos convencionais. No outro segmento, falando em sistemas de armas, há competitividade em alguns nichos. Então, por exemplo, quanto a sistemas de lançadores múltiplos de foguetes. Então, há uma empresa no Brasil que é competitiva nesse segmento. No segmento de aeronaves de treinamento ou de ataque leve e contra-insurgência, por meio do Super Tucano. Então, há bastante competitividade, né? Então, são em alguns nichos, né, que essa competitividade existe, né, mas são, digamos assim, são poucos nichos. Agora, a questão da competitividade, ela é responsável por parte do problema. Então, por quê, né? Por que existe essa participação baixa do Brasil nesse mercado? Então, há questões típicas de competitividade, do ponto de vista de escala de produção, por exemplo, com a demanda no Brasil, a demanda doméstica não é muito grande, então isso gera uma escala de produção que acaba sendo relativamente pequena e isso pressiona os custos unitários para cima. Tem problemas relacionados ao contingenciamento de recursos. Então, isso acaba levando a um chamado efeito stop and go, né, na indústria. Então, ou seja, há um aporte de recursos, depois há uma desaceleração, depois volta-se, e nesse processo tem que haver todo um replanejamento sobre o projeto. O pessoal da área técnica, engenheiros técnicos que trabalham na empresa, muitas vezes eles já vão pensar em que talvez seja uma boa ideia sair da empresa. Perde a corrida tecnológica exatamente, também, né? Há perdas, exatamente. Há uma corrida e essa corrida é como se fosse, ou seja, as instituições correm um pouco, depois acabam desacelerando, depois voltam a correr. Agora, há também algumas vantagens que são inerentes, praticamente inerentes de outros países, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, no mínimo a cada 10 anos está em alguma guerra. E se o país está em alguma guerra, os equipamentos das Forças Armadas desses países passam a encontrar uma espécie de uma vitrine. Então, outros países acabam enxergando, né, esses equipamentos, chama-se atenção para eles e gera uma demanda. E acaba gerando uma demanda, porque aqueles são equipamentos efetivamente testados em combate. Os estoques são desovados, há renovação tecnológica e permanente dinamização da indústria. E além disso, o mercado internacional de equipamentos militares ele é muito, muito diferente dos outros mercados, né? Principalmente no sentido de que a economia e a política elas estão mescladas de uma forma que não se encontra na mesma proporção em outros tipos de produto. Então, mesmo que haja competitividade das empresas, mesmo que haja uma demanda doméstica grande, até mesmo se houver guerras, coisas do tipo, a decisão de se comprar equipamentos leva em conta não só critérios de preço e qualidade, mas leva em conta também qual é o país que fornece esses equipamentos. Então, algumas décadas atrás, o Brasil foi estabelecendo uma capacidade de ocupar mercados secundários, não seriam os principais, evidentemente, mas sobretudo na África e também no Oriente Médio. Alguns regimes, alguns países eram grandes compradores brasileiros. Quais são os principais destinos das exportações da indústria bélica brasileira? Hoje, é sempre importante separar os dois grupos, né? Então, no segmento de armas leves, munições e armas pequenas, o principal destino é os Estados Unidos. O principal destino é os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é o maior comprador desse tipo de armamento no mundo e, ao mesmo tempo, também é o maior vendedor. É um mercado, digamos assim, muito dinâmico, né? Há uma demanda muito grande por armas nos Estados Unidos, das mais variadas fontes, né? Tanto polícias, né? Tanto o Estado quanto também particulares. Nos Estados Unidos existe praticamente uma arma de fogo para cada habitante. Mas se ele tem uma grande capacidade de produção, qual seria o interesse na importação por parte dos Estados Unidos? A produção nos Estados Unidos ela é grande,
Mas para as necessidades específicas, às vezes, de alguma polícia em alguma determinada região, pode ser interessante ter um tipo de arma que não existe lá, que não é fabricada lá. Ou também por critérios de preço. Agora, também, há muito interesse, como existe uma cultura muito forte associada ao porte de armas nos Estados Unidos, ao uso de armas, há um interesse muito grande por armas de outros países. Tanto que, por incrível que pareça, a Rússia, para o Brasil, os Estados Unidos é o principal cliente. Isso também se aplica ao caso da Rússia. O principal cliente desse tipo de armamento da Rússia é os Estados Unidos. Então, há muito interesse no mercado americano por armas de outros países. E, além dos Estados Unidos, aí tem uma série de outros países que absorvem mais ou menos entre 5% e 8% das vendas do Brasil. Aí tem a Argentina, Colômbia, Filipinas, Singapura, tem alguns países da Europa também, Alemanha e Reino Unido, se eu não me engano. Agora, aqueles outros produtos, por exemplo, os de maior porte, os carros de combate, aviões tucanos, para onde eles são vendidos? Se nós pegarmos os últimos 10 anos, então, mais ou menos 2/3 desses produtos foram para a América Latina. E 1/3 adicional foi distribuído principalmente entre a África e o Sudeste Asiático. Agora, se nós tentarmos observar para o futuro, projetar como pode ser a inserção da indústria de defesa do Brasil nos próximos anos, as perspectivas, por um lado, elas são bastante promissoras. Porque as vendas do Super Tucano provavelmente vão se manter com potencial de crescimento em função do contrato, do compromisso do governo dos Estados Unidos em adquirir essas aeronaves. Tem um novo sistema de lançadores múltiplos de foguetes que está atualmente em desenvolvimento. Produção nacional? Produção nacional. E também há um projeto que o maior projeto da história da aviação militar no Brasil, que é de um cargueiro, uma aeronave de transporte, o KC-390. Fabricado em conjunto com a Argentina, não? Esse é um projeto, a integração dos sistemas, ela é feita aqui no Brasil, pela Embraer, e há uma série de outras empresas que atuam como fornecedoras. Inclusive argentinas. Da Embraer, inclusive empresas da Argentina. Agora, os aviões tucanos, por exemplo, foram comprados também pela Colômbia, mas foram vetados na sua venda para a Venezuela. Aí não prevaleceu a regra de mercado? Não prevaleceu. Esse é realmente um aspecto mais interessante do mercado internacional de equipamentos militares e mostra a complexidade que é de se atuar nesse mercado. Então, os aspectos políticos e econômicos, eles variam em importância de acordo com o tipo de negócio. Mas então, o Brasil tem excelentes relações comerciais com a Venezuela, mas não pode vender os aviões tucanos? Nesse caso, não. Só para a Colômbia? Só para a Colômbia. Mas os aviões da Embraer foram vendidos para a Venezuela? Sim. Os aviões de passageiros? Sim. Agora, como é uma aeronave militar, e essa aeronave militar tem componentes que são de propriedade tecnológica de instituições dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm um embargo de armas contra a Venezuela. Nós vamos fazer uma pequena interrupção aqui no nosso programa, que está entrevistando o especialista em defesa e segurança, o Dr. Rodrigo Fracalossi de Moraes, que também é pesquisador do IPEA, e vamos fazer uma pequena pausa. Já já a gente volta abordando outros temas sobre a economia da defesa no Brasil. Até já.